Fala pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer mais um conteúdo para vocês. No tema de hoje vamos falar sobre a seguinte questão: a interpretação de Marcos Granconato sobre Efésios 2:8 é gramaticalmente correta? Bom pessoal, o Marcos Granconato ele fez aí um vídeo no seu Instagram falando sobre Efésios 2:8, onde ele diz que o pronome tuto, esse aqui ó, tuto, ele se refere a todo o processo salvífico e não apenas a alguns desses termos, graça, fé ou salvação, né? Então ele diz que essa é a interpretação do texto. Mas essa interpretação ela procede gramaticalmente? Será que o pronome isto se refere a alguns desses termos aqui, tipo a fé e isto não vem de vós, ou a graça, isto, essa graça não vem de vós, ou a salvação, né? Vocês sois salvos, né? E isso é um dom de Deus. Então, será que o isto ele refere-se a tudo ou ele se refere a alguns termos desses aqui? Bom, antes que eu comece a comentar sobre isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Se você tem interesse de estudar grego do Novo Testamento, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição temos todos esses cursos disponíveis, beleza? Você pode pegar aqui o meu contato na descrição desse vídeo e aqui você tem o Pix do meu canal caso você queira fazer alguma contribuição, beleza? Para nos ajudar aqui. Peço também que sigam lá minha página no Instagram, essa aqui ó, Exegese Bíblica, o link está aqui na descrição, é só você clicar e você vai ser direcionado para lá, beleza pessoal? Então é isso aí, vamos ao assunto de hoje. Bom, esse texto ele é muito debatido, Efésios 2:8, ele é muito debatido entre os arminianos e calvinistas, né? Os calvinistas, alguns eles falam que o isto refere-se à graça, né, ou à fé, provando assim que a fé não é algo do homem, é Deus que dá a esse homem. Sendo assim, isso aqui provaria que o tal livre-arbítrio ele não existe. Por quê? Porque se é Deus que dá a fé ao homem, se é Deus que dá ao homem a capacidade dele crer, então o homem ele não é livre, né? Ele está ali corrompido, certo? Os arminianos, por outro lado, dizem que o isto não se refere à fé e nem à graça, refere-se à salvação, certo? Então, a salvação ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus. Mas quem está certo aí nessa discussão? Bom, eu vou pegar aqui algumas obras, tá? E vou mostrar a vocês algumas obras acadêmicas que vão trabalhar aí essas questões, certo? Mas antes vamos lá. Você tem aqui, pessoal, o charity, né? Que é graça. Esse substantivo aqui, ele está no gênero feminino, assim como pisteus, né, também está no gênero feminino, que é fé. Então, tanto graça quanto fé são dois substantivos que estão no gênero feminino, certo? E o pronome tuto, ele está no neutro, né? Ele está no gênero neutro, já que em grego você tem três gêneros: masculino, feminino e neutro. Se ele está no neutro, então ele não pode se referir à graça e não pode se referir à fé, porque teria que ter uma concordância de gênero, certo? Só que quando você pega o particípio, esse aqui, que ele é um particípio, né? O sesosmenoi, ele também não concordaria com o gênero do pronome, né? O tuto. Por quê? Porque o particípio aqui ele está com o seu gênero masculino. Então não haveria uma concordância, né? Mas o que acontece? É gramaticalmente correto dizer que o tuto ele se refere à salvação. Por quê? Porque essa conjunção aqui, o kai, que é o e, né? E
tutor, ela poderia, essa construção, ela pode fazer uma menção, digamos que adverbial, tem um sentido adverbial. Então, quando ela tem essa conotação, ela pode se referir ao verbo, no caso ao particípio aqui, certo? Ela vai focar nesse verbo, ela não tem nenhum antecedente relacionado aos substantivos graça e fé. Então ela poderia se referir à salvação, mesmo que o gênero ela fosse diferente. Por quê? Porque ela está fazendo aqui um trabalho, ela está dentro de um sentido adverbial, ou seja, mencionando, né, ali a sua função com o advérbio. Então, aqui você poderia traduzir e especialmente isto. Esse especialmente seria em referência à salvação, certo? Então, isso é gramaticalmente correto. Só que o que acontece? Essa ideia de que o tutor ele se refere a todo o conceito, ela também é verdadeira, tá? Ela também é real. Por quê? Porque o pronome tutor ele tem uma função chamada construtio ad sensu, que é o que? Quando o pronome ele não está ligado a algum termo específico anteriormente falado. Ele está ligado a uma ideia conceitual, ele está ligado a todo o processo que existe antes e não a algum termo específico. E aí você não tem aquela briga também de gênero, olha, tem que estar no mesmo gênero e tal, né? Então, gramaticalmente, ela também pode se referir a tudo que está antes, né? Nesse caso, o pronome ele tem uma função conceitual, ele se refere ao conceito do texto, que é pela graça sois salvos por meio da fé. Então, tudo isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas os gramáticos eles estão em discordância entre si e eu vou mostrar aqui algumas coisas, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho a gramática do Daniel Wallace, que é essa gramática aqui, ó, de grego, né? Vamos ver o que o Daniel Wallace comenta sobre isso. Ele diz: esse é o texto mais debatido em termos de antecedente do pronome demonstrativo tutor. As interpretações comuns incluem graça como antecedente, fé como antecedente, 3. O conceito salvação pela graça mediante a fé como antecedente, e 4. O caituto tendo uma força adverbial sem antecedente. E especialmente, ou seja, quando ele diz, né, nesse 4 pontos aqui, que caituto tendo uma força adverbial sem antecedente, ele está falando de quê? Que ele não se refere à graça ou à fé. Ele não se refere a esses antecedentes, né? Ele foca especialmente no verbo, que no caso seria aqui a salvação. Mas vamos continuar. O Wallace continua. A primeira e a segunda opções falham pelo fato de que tutor é neutro, enquanto rarete e pistel são femininos. Foi o que eu falei já, né? Alguns afirmam que o gênero trocado não causa problemas porque há outros exemplos na literatura grega em que um neutro demonstrativo se refere a um substantivo anterior de gênero diferente. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a minha câmera para pegar essa partezinha aí, né? Deixa eu botar ela para cá, vai ficar melhor. Aí ele diz: e B, o tutor foi atraído para o gênero de doron, que é o presente, o dom de Deus. Esse doron é o dom, tá? O nominativo predicativo. Tais argumentos precisam ser analisados juntos. Aí ele continua: ainda que seja verdade que em raras ocasiões exista uma troca de gênero entre o pronome e seu antecedente, o pronome quase sempre é encontrado em exemplos com substantivos de gêneros diferentes. Um é o antecedente, o outro é o nominativo predicativo. Aqui ele vai dar alguns exemplos sobre isso, né? De que essa discordância de gênero ela pode ocorrer.
Só que ele vai dizer aqui no final o seguinte: a construção em Efésios 2:8, porém, não é um exemplo paralelo, ou seja, esses outros exemplos, né, de que existe uma discordância gramatical, não se aplica a Efésios 2:8. Aí ele fala: pois doron não é o nominativo predicativo de tutor, mas sim de ele, implícito na oração seguinte. Em certo nível gramatical, então, é duvidoso que fé ou graça seja o antecedente de tutor. Tá? Então é duvidoso, né? Para o Wallace, essas duas opções, elas, digamos que são falhas. Aí ele vai e fala assim: a visão mais plausível é a terceira, pois tudo se refere ao conceito de salvação pela graça mediante a fé. Como já vimos, tudo regularmente tem um antecedente conceitual, foi exatamente o que eu mencionei já, né? Ou seja, o pronome tudo, isto, ele se refere a todo o conceito. Ele faz menção ao conceito que o texto está passando e não a algo específico daquele texto. Isso é gramaticalmente possível, né? Aí ele fala: se a fé aqui ou em outro lugar no Novo Testamento é vista como um dom, essa não é a questão que devemos tratar aqui. É porque sempre existe essa briga se a fé ela é ou não um dom de Deus, e aí fica arminianos e calvinistas brigando com essa questão. Então, assim, a ideia que o Marcos Granconato ele tem desse texto é essa visão aqui, ó, que o Wallace diz ser a mais plausível, né? Aí ele fala, ele continua: uma quarta visão é que caetuto é adverbial. Essa visão tem surpreendentemente feito pouco impacto na literatura exegética. Se temos aqui uma ideia adverbial, caetuto é intensivo e significa isso especialmente, sem ter qualquer antecedente. Ele focaliza sobre o verbo e não em qualquer substantivo. Aí ele cita aqui um exemplo, né? Em 3 João 5 vemos isso: piston, poieno, roean, ergasse, estus, adelfus, caetuto, xenos. Amados, procedes fielmente naquilo que praticais para com os irmãos e especialmente fazes isso, né, aos estrangeiros. Se essa é a nuance de Efésios 2:8, o texto quer dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e sois salvos especialmente não por suas obras, é dom de Deus. Então, essa outra interpretação, ela também é viável, né? E abaixo dessa questão aqui, o Wallace ele vai comentar dizendo que essas duas últimas interpretações são as duas últimas que mais se enquadraria aqui, ou que estão ali em maior discussão nesse texto. Ou seja, tanto a opção 3, que o Granconato defende, ela é gramaticalmente correta, quanto a quarta opção também é. Aí os calvinistas e arminianos eles podem aí ficar com suas brigas, né? Mas vamos continuar, tá? Aqui temos um comentário do A.T. Robertson, né? Que na verdade quem está falando isso aqui, essa obra aqui é do William Hendrickson, de Efésios e Filipenses, né? Aquele comentáriozinho vermelho. Ele não está aqui agora, mas eu tenho aqui a coleção. Fala assim, ó: há 3 explicações que merecem consideração. No caso 1, a que A.T. Robertson oferece. Comentando sobre esta passagem em seu livro, ele também faz esse comentário num comentário exegético à luz do grego, né? Quando você chega lá em Efésios, ele fala exatamente isso aqui. Ele fala assim, ele declara, né? Graça é a parte de Deus, fé a nossa. Ele acrescenta ainda: já que no original o demonstrativo isto, o isto não vem de vocês mesmos, é neutro e não corresponde ao gênero da palavra fé, que é feminina, não se refere à última, porém ao ato de ser salvo pela graça condicionada à fé, que é parte nossa, né? Ainda mais claramente, em Efésios 2:8, não há referência a diapísteo por meio da fé, nem tuto,
isto, mas antes a ideia de salvação da sentença anterior. Então, para Robertson, o pronome isto, tudo, se refere à ideia de salvação, certo? Então ele diz que a graça é dom de Deus, é um presente dele, e a salvação é parte, e a fé é parte nossa, certo? Então Robertson, que foi, né, um dos maiores gramáticos, inclusive ele tem uma gramática avançada de grego do Novo Testamento de praticamente 1.400 páginas, né? Uma outra visão é definida por esse autor aqui, que eu não sei pronunciar esse nome bem, o nome é bem estranho aqui. Diz o seguinte: em sua opinião, as palavras isto não vem de vocês mesmos significa e isto de ser salvo pela graça mediante a fé não vem de vocês mesmos. Ou seja, é aquele mesmo conceito que Daniel Wallace diz que seria o melhor conceito de interpretar esse texto. Esse outro autor aqui também defende essa mesma ideia de que o isto de ser salvo, né, pela graça mediante a fé não vem de vocês. Ou seja, o isto refere-se a algo conceitual dentro do texto, certo? E aí ele vai continuar aqui falando sobre Calvino e tal, e depois ele dá uma terceira explicação que é muito parecida com essa aqui, então eu não vou colocar aqui, que é praticamente a mesma ideia, né? Aí aqui eu tenho um comentário, esse comentário aqui, ó, esse comentário aí é esse aqui de Efésios, tá? Olha, ele tem mais de 1.100 páginas sobre 6 capítulos de Efésios, né, do Haroldo Roerner. Ele vai comentar o seguinte, ó: Kai tuto uki exorumon teu ton doron, né? Isso não provém de vocês, é um presente de Deus. A conjunção kai e parece ser mais do que um mero conectivo, em especial por haver um pronome demonstrativo em seguida. Parece ter função apositiva, ou seja, a saber, parece ter sentido de isso quer dizer, né? Mas ainda assim é mais bem traduzida por e. O verdadeiro problema está no pronome demonstrativo tuto, isso. Barth afirma que o pronome neutro, isso, pode se referir a uma das três coisas: a graça, a forma verbal salvos e o substantivo fé. Alguns comentaristas pensam que se refere a pistios, o substantivo anterior mais próximo, no caso fé. Uma objeção séria a isso é que o substantivo feminino não corresponde ao gênero do pronome. O mesmo problema surge com a palavra graça, no outro substantivo feminino. Alguns entendem que a referência seja a este sesosmenoi, mas, de novo, o antecedente, um particípio masculino, não corresponde ao gênero do pronome. Veja, essa questão aqui que ele menciona, que o particípio ele não corresponde ao gênero do pronome, essa não é a questão que está sendo levada em consideração. Por quê? Porque o caituto, se ele tiver uma função adverbial, ele pouco vai se importar com o gênero do seu particípio ali, né? Então, e também dentro dessa construção, né, construction ad sensu, você não tem essa regrinha específica, né, onde o pronome ele pode quebrar, digamos assim, regras específicas. No caso, ele não vai se importar com a questão de gênero, por exemplo. Continua. Além disso, parece redundante uma das palavras ser o referente. Em vez de uma palavra em particular, é melhor concluir que tudo se refere à seção anterior. E aí ele vai citar aqui vários exemplos do próprio livro de Efésios. Ele diz, ó, por exemplo, em Efésios 1,15, tudo se refere ao conteúdo de Efésios 1,3 a 14. Em 3,1 se refere ao capítulo 2, versículo 11 ao 22. E em 3,14 se refere a 3,1, 13. Portanto, no presente contexto, tudo se refere a Efésios 2,4 a 8a e, mais especificamente, a 8a,
o conceito de salvação pela graça por meio da fé. Então, Haroldo Horner, ele também defende essa mesma ideia que o Marcos Granconato defende, né? E parece que também Daniel Wallace defende, e aquele outro autor que eu citei também faz a mesma defesa, certo? Mas pegando aqui outros autores, né, como esse caso aqui é o caso do BDAG, né, que é um dos melhores léxicos aí de grego do Novo Testamento. Aqui ele vai pegar o kaituto e ele traduz aqui, ó, como e especialmente, né? Ou seja, essa ideia ela também é plausível. Lembra que eu falei que a ideia de e especialmente refere-se o verbo, ele foca no verbo. Então Bauer, Duncan e os outros, né, parece concordar isso em Efésios 2:8, onde kaituto ele pode ser com a ideia de e especialmente, né, ou isto também. Então esse aqui é o léxico, o BDAG, né? Aqui você tem Tyre. Tyre, ele também fala aqui, ó, especialmente. Aí ele cita vários textos aqui e inclui também Efésios 2:8, né? Aí ele vai falar aqui de outras ideias, né? E isto, e também isto, né? E aquilo também e tal. E por fim temos o léxico de Gingrich. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome esquisito, né? Aqui ele coloca o kaituto, aí ele bota e especialmente, aí ele cita Efésios 2:8. Então quer dizer, você tem argumentos, você tem obras acadêmicas de ambos os lados, né? Que afirmam que pode ser isso ou que pode ser aquilo outro, certo? Então a ideia que o Marcos Granconato ele menciona, que ele defende, ela é sim gramaticalmente possível, e a briga não deveria ser gramatical, e sim mais teológica, né? Porque gramatical você pode recorrer a um ou recorrer ao outro lado, certo? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, certo? É isso aí, estamos juntos e até o próximo vídeo.